Imagina comigo, 3 potes de tamanhos diferentes. Um pote pequeno, um pote médio e um pote grande. E vamos colocar um pote dentro do outro. Vamos começar a colocar água nos potes. A gente começa enchendo o pote pequeno, que está dentro, e o pote pequeno, quando ele está cheio, ele começa a transbordar e vai enchendo o pote médio. E quando o pote médio começa a transbordar, ele vai enchendo o pote grande. Beleza? Agora vamos imaginar que esse pote grande, esse maior de todos, que é o que a gente vê pelo lado de fora, ele é o nosso corpo. É o que as pessoas veem. Dentro do pote grande tem o pote médio, que é a nossa alma. E dentro do pote médio tem um pote pequenininho, que é o pote do nosso espírito. Vamos fazer essa metáfora, essa analogia. Você começa a encher o pote pequeno, que representa o nosso espírito, e ele começa a transbordar para o pote maior, para o pote médio, que representa a nossa alma. É mais ou menos isso que acontece na nossa vida quando a gente começa a se organizar pelo espírito. Quando a gente encontra a paz de espírito, que nós falamos na última aula, nós começamos a transbordar essa paz para a nossa alma. Quando o nosso espírito está organizado porque temos paz, a nossa alma começa a refletir o que o nosso espírito tem: paz. E a primeira referência que eu quero fazer a respeito da nossa alma, do nosso pote médio, são as nossas emoções. Todo ser humano tem emoções. Todos nós somos motivados pelas nossas emoções. Aí você vai me dizer assim: não, mas Ariane, eu não sou uma pessoa emotiva, eu sou uma pessoa racional, eu sou uma pessoa que sempre penso antes de fazer, eu não me deixo levar pelas emoções. Ok, eu não estou dizendo que somos todos pessoas emotivas. Eu estou dizendo que somos pessoas motivadas pelas emoções, e isso é diferente. Se você é uma pessoa racional, se você é uma pessoa onde a razão se sobrepõe à emoção, então a razão não deixa de ser uma motivação emocional, ok? Eu vou deixar para vocês em anexo nessa aula, depois você faz o download, uma lista com todas as emoções, com todos os tipos de emoções que existem. Você vai ver que a lista é enorme. E você vai ver que existem emoções, existem sentimentos ali que você nunca parou para pensar sequer que aquilo era uma emoção ou que aquilo era um sentimento, ok? Depois você faz o download desse anexo que eu vou deixar para vocês. Mas vamos lá. Por que a paz de espírito, porque um espírito em paz tem o hábito de organizar as nossas emoções? Porque a paz de espírito tem uma qualidade chamada domínio próprio. O famoso pensar antes de falar. É isso aí. Pensar antes de falar é um quesito essencial se você quer ter uma vida organizada de uma maneira geral. Pensa antes de falar as coisas. Pensa antes de fazer comentários. Pensa antes de falar, antes de fazer. Isso é essencial para uma vida equilibrada. Um espírito equilibrado gera emoções equilibradas. E quando você tem esse equilíbrio, quando você tem esse espírito equilibrado, quando você tem as emoções equilibradas, você não se precipita para fazer as coisas. Você não faz as coisas sem pensar. Você não vai fazer nada sem pensar, do qual você vai se arrepender depois. Às vezes nós cometemos alguns excessos? Sim, todos nós cometemos excessos de vez em quando. Todos nós fazemos alguma coisa que não devíamos de vez em quando. Mas aí é que tá, é o de vez em quando. Quando você não tem equilíbrio emocional, você faz isso o tempo todo. Você vive se metendo em confusão, você vive em conflito, porque você nunca pensa antes de falar. Então, respira, bebe água e respira de novo, ok? Para de agir sem pensar. Domínio próprio, emoções equilibradas, é quando você pensa antes de fazer ou pensa antes de falar, ok? Uma vez eu ouvi uma frase que eu jamais me esqueci. Ela virou um mantra para mim quando eu estou em conflito, quando eu estou passando por alguma situação difícil. A frase é: tá estressado? Vai dormir. Dormindo você não faz besteira. Tomei essa frase para minha vida.
Organização é tudo para qualquer coisa na vida, até nossas emoções.